gravíssima. Duas ou mais gravíssimas, quantos pontos? Quantos pontos eu vou contar? 20. Uma gravíssima? 30. Nenhuma gravíssima? 40. A suspensão pela primeira vez, ela varia de 1 mês até 1 ano. Se for reincidente, de 6 meses a 2 anos. E se eu for suspensa por crime de trânsito, posso pegar de 2 meses a 5 anos. Todo mundo que tem aí a suspensão de direito de dirigir, tem que fazer qual curso? Reciclagem. Tô suspensa e sou pega dirigindo. Qual a penalidade que vai ser aplicada? Vai perder o direito de dirigir. Já tá perdido o direito, tá suspenso. E aí é pego dirigindo. 2 anos sem. Qual é a penalidade? Recolhimento é o quê? Medida. Caçada. Caçou a CNH, elimina tudo. Quando que pode fazer um novo processo? 2 anos. Agora, se caçar a minha PPD, quanto tempo que eu posso fazer um novo processo? Imediatamente. O que é o infrator contumaz? Faz as mesmas coisas? Muito bem, é teimoso, ele sempre comete as mesmas infrações. Retenção do veículo resolve o problema no? Remoção do veículo leva pro pátio do Detran. Se levou lá pro pátio do Detran, quantos dias a gente tem para recuperar o veículo? 60 dias. Se não recupera em 60 dias, esse veículo vai a leilão ou asta pública. Quando que recolhe a minha CNH ou minha PPD? Quando que recolhe? São 5 fatores que recolhe. Lembra que eu falei para vocês olhar na página 33 do livrinho? Quando que recolhe? Recolhe se ela for de categoria diferente. Uma comum aí. Tirei para carro, tô dirigindo bis. O povo faz muito isso. É infração gravíssima e recolhe o documento. Se ela estiver vencida há mais de 30 dias. Então 30 dias pode? 30 pode. Há mais de 30 dias já gera infração gravíssima, recolhimento. Se for um motociclista transportando menor de 10 anos na garupa com faróis apagados. Se tiver aí também pessoas envolvidas em acidente grave. E se for suspenso ou cassado, recolhe o documento. Quando que recolhe o recibo? Pode entrar. Quando que recolhe o recibo? Não recolhe porque ele não é porte obrigatório. Quando que recolhe o licenciamento? Quando que recolhe o licenciamento? Quando o veículo for retido? Apreendido. Muito bem. Transbordo de excesso de carga. O que é o transbordo? Excesso de peso. Excesso de peso ou acima das dimensões. Estacionar afastado do meio-fio em 50 centímetros ao metro. É infração de que natureza? Leve. A mais de 1 metro? Grave. Qual é a distância que eu devo manter das esquinas? Respeitar as esquinas. Se é um veículo de pequeno porte? 5. Grande porte? 10 metros. Lá na prova não apareceu grande porte, apareceu veículo de carga. É a mesma coisa, é os 10 metros. Não respeitar essa distância é infração de natureza? Média. Se eu for condenada por crime de trânsito, qual o prazo que eu tenho para entregar minha habilitação? 48 horas. Dirigir em alta velocidade é crime de trânsito? Não é infração de trânsito. Se eu estou até 20% a mais da máxima, é infração de natureza média. Se eu estou entre 20 e 50, é infração grave. Acima de 50, ela é gravíssima vezes 3. Na ordem de prevalência da sinalização, quem manda mais? O agente de trânsito. Depois dele vem em qual ordem? Semáforo. Depois os demais sinais. Quais são as únicas placas que dão multa? Regulamentação. Qual é o formato delas? Circular. Orla. Vermelha. Fundo? Branco. Com os caracteres? Pretos. Exceto quais? Parada obrigatória e dê a preferência. Qual é a única placa octogonal que existe? Parada obrigatória. Por que essas duas placas têm formato diferente das demais? Reconhecidas mesmo vistas de costa. Qual é o formato das placas de advertência? Quadrada. Cores. Amarelo e preto.
mas tem 3 plaquinhas que têm formato diferente das demais nas de advertência. Quais são elas? Sentido único, sentido duplo. E a Cruz de Santo André. Então é A26A, que é sentido único, A26B, sentido duplo, e A41, que é a Cruz de Santo André. São essas 3. Quais são as cores da placa de obras? Laranja e preto. E do dispositivo de uso temporário? Laranja e branco. Quem vai ser os cones, os balizadores, os tambores? Laranja e branco. Qual é o formato das placas educativas? Retangular. Cores? Branco e preto. E a orla? Branca. Quais são as cores da placa indicativa de distância? Verde e branco. Local? Azul e branca. Que tipo de placa tem em quilômetros na via? Como são chamadas essas placas? Marcos quilométricos. Então ela está lá na pista de rolamento mostrando os quilômetros para vocês. Quais são as placas que podem ser agrupadas quando existe mais de uma no mesmo lugar? Serviços auxiliares. Plaquinhas de atrativos turísticos e serviços auxiliares. Eu encontro mais dessas placas aonde? Vias urbanas ou rurais? Vias rurais, rodovias e estradas. Aonde que eu uso a cor amarela no solo? Via de mão dupla e? Aonde é proibido estacionar. Aonde que eu uso a cor amarela no solo? Via de mão única e travessias de pedestre. Então, amarela, mão dupla. A branca, mão única, sentido único. E travessias de pedestre. Cor vermelha no solo. Ciclovias ou ciclofaixa. Cor azul no solo. Deficiente físico. E o preto é? Contraste, demarcação errada. Uma faixa que ela estiver contínua na cor amarela, o que ela proíbe? Ultrapassagem de ambos os sentidos. E se ela for seccionada? Permite ultrapassagem de ambos os sentidos. Mas se eu estou diante de uma faixa, de um lado ela é seccionada, do outro é contínuo. Qual das duas faixas eu obedeço? A primeira, minha esquerda. Deixa eu ver aqui. O X na placa de advertência, como que ele chama mesmo? Cruz de Santo André. Então, Cruz de Santo André é uma placa. O X pintado no chão, como inscrição de pavimento. O que é o pavimento? É o chão. Então, inscrição de pavimento, a IP 11, como que ela chama? Linha férrea, rodo ferroviário, metroviário. A cruz vermelha no solo, pintou no chão, como que ela chama? A cruz vermelha pintada no solo, no chão, é o serviço de saúde. E a cruz vermelha na placa? Pronto-socorro. Um silvo breve. Siga. Todo mundo então. Um silvo breve, siga. 2 breves, pare. Um longo, diminua a marcha. Condutor do veículo colocou braço ou antebraço na horizontal, vai virar para esquerda. Braço na horizontal, antebraço na vertical, direita. Braço na horizontal para cima e para baixo, diminuir ou parar. Semáforo que é usado em áreas restritas de balsas e pedágios. Como que ele é? Quantas luzes ele tem? Quais são elas? 2 luzes, uma cor vermelha e uma na cor verde. Mas na prova do Detran tem cor? Não. Então lembra como que ele é, memoriza a foto dele. Ele tem só 2 bolinhas assim, é o SS02. Ele só é encontrado em áreas restritas de balsas e pedágios. Como é conhecido uma faixa de pedestre? Transversal. O agente de trânsito colocou a palma da mão virada para o lado de vocês. Qual é a ordem aqui? Parada para todos ou trânsito impedido em todas as direções. O agente de trânsito abriu os braços na ortogonal. Quem deve parar? Quem está aqui na ortogonal pode passar. O agente de trânsito colocou o braço ou antebraço na horizontal com movimento para cima e para baixo. Qual é a ordem? Diminuir a marcha, mas de quem? Quem está vindo na frente dele. O agente de trânsito está com uma lanterna na mão.
Quem deve parar? Para quem ele apontar ou direcionar a luz da lanterna. Qual é a cor da luz da lanterna? Vermelho. O agente de trânsito colocou as costas da mão virada para o lado de vocês. Esse é o movimento. Qual que ele está mandando fazer? Siga. Semáforo que está na horizontal e tem setas no seu interior. Qual é o nome dele? É o SS03. Vai aparecer a foto dele. Ele tem setinhas no interior. Qual é o nome dele? Direção controlada? Direção controlada. Muito bem. Eu estou me aproximando de um cruzamento e o semáforo fica na cor amarela. Qual é o procedimento correto do condutor? Diminuir a marcha, sinalizar e parar. Muito bom. Se eu estou numa pista de trânsito com várias faixas, de que lado ficam os veículos de grande porte? Direita. Os da esquerda são para a faixa da esquerda é para que tipo de veículo? Leves e os mais rápidos. Mas suponhamos que eu estou numa pista de trânsito com várias faixas e a faixa da direita seja exclusiva para ônibus. De que lado então vai ficar o caminhão? Que também é grande. Muito bem, mais próximo da direita, ou é a faixa adjacente à direita. Se eu estou numa pista de trânsito com várias faixas em um único sentido, qual é a cor da faixa? Branca. Para eu poder trocar de faixa, como que essa faixa tem que ser? Seccionada. Senão eu tenho que permanecer nessa faixa até ficar diante de uma seccionada. Quanto que eu posso passar com o meu veículo sobre calçadas ou passeios? Isso, garagem ou área de estacionamento. Então a garagem é um lote lindeiro. Qual a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente? 2 segundos, ou distância de segmento ou distância de segurança. E qual é a distância que eu devo manter dos veículos lateralmente? 1,5 metro. De que lado a gente vai fazer a ultrapassagem? Esquerda. E a passagem? Esquerda. Quando que eu posso dirigir na contramão? Quando vai ultrapassar. Quando que eu posso aumentar a velocidade? Quando vai ultrapassar. Quando que eu aumento a velocidade, sinalizo, dirijo na contramão e volto para minha mão de direção? Ultrapassagem. Mas a ultrapassagem é feita só pela esquerda? Não. Qual é a única situação que eu posso ultrapassar pela direita? Então, quando o veículo que está na minha frente sinalizar que ele vai convergir à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela... Em que tipo de vias? Urbanas ou rurais? Urbanas, lá na rodovia não pode. Então, lá na rodovia, se eu vou fazer uma conversão à esquerda, eu tenho que aguardar onde? No acostamento. Quando eu estou lá na rodovia e vou fazer uma operação de retorno, eu devo aguardar onde? Eu tenho que usar o acostamento. Mas se eu estou numa via desprovida de acostamento, aonde que eu vou fazer um retorno? Muito bem, então eu sigo em frente e acho um local apropriado, né? Que vai ser uma área de retorno, um trevo. Mas na prova aparece como um local apropriado. Deixa eu ver. O percurso é sempre feito pelo lado? De que lado trafega a bicicleta? Direita. Motocicleta? Direita. Quem é aconselhado a andar na contramão? Pedestre. Na onde? Nas vias rurais. Então ele tem que andar na contramão. Aí ele vai ver os veículos vindo no sentido dele. Acostamento só existe em que tipo de via? Rurais. Quais são as vias rurais? Estrada e rodovia. Qual é a diferença de uma estrada e de uma rodovia? Rodovia pavimentada, estrada de terra. Muito bem, então a rodovia é uma via rural pavimentada, tem asfalto. A estrada é uma via rural não pavimentada, é uma estrada de terra. Na estrada de terra, qual é a velocidade máxima para todos os veículos? 60. Se não houver nenhuma outra sinalização, é 60. Se for um carro de boi e aguentar em 60, pode 60. Um caminhão, uma motocicleta, uma bicicleta, todo mundo. Mas qual é a velocidade de uma caminhoneta na rodovia de pista dupla? 110. Qual é a velocidade de uma caminhonete na rodovia de pista simples? 90. A caminhonete de carga, a caminhonete mista. Então a caminhoneta lá na rodovia, ela pode ir 110 se for uma rodovia de pista simples, de pista dupla, e 100 se for uma rodovia de pista simples. Qual é a velocidade para todos os veículos na via de trânsito rápido? 80. Isso?
100? 10. Ixi, 80. Nós estamos numa via rural, numa via urbana. É 80. 80 mesmo. Então, quando a gente está numa via de trânsito rápido, o máximo é 80. E a mínima? 40. Qual é a classificação dela? Como que ela é? Que jeito que ela é? Ela vai ter interseções. Ela não tem interseções, o acesso dela é livre, não tem travessias de pedestre. Como que chama uma via que é principal, recebe o trânsito das demais? Coletor. Não. Arterial. Arterial. Qual é a velocidade máxima de uma arterial? 60. E qual é a mínima? 30. Que tipo de via distribui o trânsito? Coletora. Qual é a velocidade máxima? E a mínima? Que tipo de via é restrita? Local. Qual é a velocidade máxima? 30. E a mínima? 15. Aonde que eu encontro uma via local? Em que tipo de lugar? Fábrica, hospitais, faculdades, institutos, condomínios. Então, se não houver nenhuma outra sinalização, o máximo dela é 30, mínima 15. Os veículos da CEMIG, da Copasa, da SAAI, o que eles têm livre? Estacionamento. Eles podem parar e estacionar em qualquer lugar desde que eles estejam em serviço. Agora, quem tem a preferência de passagem? Quem está na rodovia ou na estrada? Rodovia. Na rodovia ou na ferrovia? Ferrovia. Na rodovia ou na rua? Na rodovia. Na avenida ou na rua? Direita. À direita. Muito bem. No cruzamento não sinalizado. Quando que eu me aproximando pela direita eu tenho a preferência? Quando? Quando o cruzamento for Não for sinalizado. Quando não for sinalizado. Muito bem. Quem está na rotatória tem a preferência sobre os demais? Tem também. Então a regra de preferência é rodovia, rotatória e direita. Agora, quem tem prioridade de passagem? Bombeiros. Primeiro passa o bombeiro, depois SAMU, depois polícia, depois ambulância. Então a ambulância, ela não tem preferência, a ambulância tem prioridade, desde que eles estejam em serviço. Desloquei meu veículo todo para o bordo da esquerda, o que eu vou fazer? Conversão à direita. Conversão à esquerda, na via de mão única. Desloquei meu veículo todo para o bordo da direita, vou virar à direita. Desloquei meu veículo até o eixo divisório da via. Deveria à esquerda e na via de mão dupla. Muito bem. Então, por que quando eu estou na via de mão dupla, eu não posso deslocar todo para o bordo da esquerda? Porque bate que vem diferente. Bate em quem está né, no sentido contrário, eu atingo contramão. Então, quando eu estou numa via de duplo sentido, né, mão dupla, o máximo que eu posso chegar é até o eixo divisório, aquela faixa. Quando que eu posso usar o acostamento? São 3 situações, eu uso acostamento. Quais são elas? Virar à esquerda, retorno e emergência. Essas 3 situações eu uso o acostamento. Mas quando que eu posso trafegar no acostamento? Quando que eu posso trafegar? Para entrar em lote lindeiro. Quando que eu posso trafegar com a bicicleta? Trafegar com a bicicleta sobre a calçada. Quando que eu posso? Quando for ciclovia. A ciclovia é uma calçada pintada de vermelho. Agora, trafegar com a bicicleta sobre a calçada, uma calçada normal, que não é pintada de vermelho, é infração de natureza média. E se o ciclista não tiver habilitação, para onde que vai a infração? O CPF. Já um ciclista empurrando a bicicleta sobre a calçada pode? Pode, porque ele é equiparado a um pedestre em direitos e deveres. Um pedestre, ele tem prioridade de passagem em toda situação? Não. Quando que ele perde? Quando tem semáforo. Então, se o semáforo está aberto para o veículo, fechado para os pedestres devem aguardar o momento dele. A não ser que ele já estava na faixa. Aí o semáforo abriu. Ele tem o direito a terminar a travessia? Sim. Tem. A gente pode ficar buzinando para pressão pedestre? Não.
Falando na buzina. Usar a buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido. É infração de que natureza? Leve. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? 22 às 6. Das 22 às 6. Mas quando que eu posso usar a buzina? Porque ela não tá lá no carro à toa também. Mas quando que eu posso? Evitar e para fazer uma ultrapassagem. Muito bem. Aonde é proibido ultrapassar? Ponte, túneis, aclive acentuado, declive acentuado, em curvas, faixas contínuas é local que não pode ultrapassar. Ultrapassar em faixa contínua é infração de que natureza? Gravíssima. Gravíssima. Passar na parada obrigatória? Gravíssima. Deixa eu ver aqui. Quando alguém quer me ultrapassar, qual é o meu dever como cidadão? E facilitar a passagem. muito bem. Então eu desloco para a direita e diminuo a velocidade. Porque o que eu tenho que fazer? Facilitar a ultrapassagem. Agora, eu imobilizei o meu veículo aqui em frente à autoescola e a Aniele desceu e eu fui embora. O que eu fiz? Uma parada. Então a parada é para quem? Para o passageiro. Para quê? Isso, embarque e desembarque. Mas se eu imobilizei meu veículo aqui em frente à autoescola e entreguei essa caneta aqui pro Joildo, o que eu fiz? Estacionamento. Não entrou ninguém, não saiu ninguém, então a gente já chama de estacionamento. Quando fala carga e descarga, não precisa descarregar um caminhão, não. Se você descarregou uma caneta, uma informação, já é estacionamento. Eu posso parar de frente de garagens? Parar pode. Parar pode. Eu não posso estacionar. Eu posso estacionar em frente à minha garagem, a garagem da minha casa? Não, porque o agente não sabe que aquela casa é minha, que aquele carro é meu, certo? Então aí a regra é para todo mundo. Estacionar em frente à garagem é infração de natureza grave. Qual é a medida administrativa? Remoção do veículo. Vai remover lá onde você está estacionado e vai levar para onde? Pátio do Detran. Quem é obrigado a pagar todas as despesas? Guincho, estadia? Quem que paga? Proprietário. Se ele não recuperar o veículo em 60 dias, o veículo vai a leilão ou asta pública. É a mesma coisa que leilão. Usar buzina só pode então ser feito em vias rurais para ultrapassagem ou breve toque para evitar um acidente. Agora, quando que eu posso usar o pisca-alerta? Caso de emergência e também aonde há regulamentação exigir. Ao parar nesse local, permaneça com o pisca-alerta ligado. Quando eu estou em vias que tem iluminação pública, que tipo de luz eu uso? Baixa. E quando não tem? Alta. Exceto ao cruzar com alguém ou seguir alguém. Quando eu cruzo com alguém e a pessoa me dá uma luz alta nos olhos, me causa um ofuscamento, eu perco a visão momentaneamente. Por onde que eu devo me orientar? Pela faixa da direita. Pela faixa ou linha da direita, se não tiver faixa, pelo acostamento. Mas quando tem alguém atrás do meu veículo e a luz dele está tão forte que está dentro do meu retrovisor, o que eu faço com o retrovisor? Regulo, ajusto. Então, quando que eu posso fazer essa troca de luz, alta e baixa? Quando? Quando tem acidente ou seguir o Isso, quando eu vou fazer o quê? Quando eu vou avisar de perigo à frente ou intenção de ultrapassagem. Para avisar que tem blitz, pode? Não pode. Em chuva, neblina e cerração, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. Dentro de túneis, que tipo de luz a gente usa? Baixa. Então, nesse túnel passa vários tipos de veículo, todos eles estão com luz baixa acesa. Qual veículo deve permanecer com a luz baixa acesa ao sair do túnel? Motocicletas e similares. Agora, é um lugar subterrâneo, passa veículos e pedestres, e ele é considerado uma obra de arte, uma obra da engenharia. Como chama isso? Como que chama? É um local subterrâneo, passa veículos e pedestres, e ele é considerado uma obra da engenharia. Como chama isso? Vamos? Túnel não. Ele é um túnel, ele é uma
Passagem subterrânea. Passagem subterrânea. Ele é um túnel e é considerado uma obra da engenharia. Motociclistas, eles sempre têm que andar segurando o guidão com as duas mãos, exceto quando eles estão parados em um cruzamento, que ele deve ficar sinalizando que está parado ali, né, na teoria. Quando um motociclista para, qual pé que ele põe primeiro no solo? O esquerdo. O direito está na onde? No freio. E ele parado em um cruzamento, ele deve sinalizar, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Como são veículos menores, eles têm que fugir do ponto cego. O que são pontos cegos? Onde os objetos se escondem. Onde os objetos se escondem e a gente não consegue ver. O carro, eu posso dirigir descalço? Pode. Posso. E a moto? Não, sempre com calçado preso aos pés. Eu posso dirigir o carro de chinelo ou rasteirinha? Não. Tem que ser calçado preso aos pés. Então, conduzir o veículo com calçados que não são presos ao calcanhar é infração de natureza média. Se tiver um grupo de motociclistas e eles vão fazer um passeio aí, eles podem espalhar no meio da via como um grupo? Não, eles têm que andar em fila indiana, um atrás do outro. Sempre utilizando capacete com viseira e os óculos de proteção. A viseira estando levantada é infração de natureza leve. Mas se a viseira estiver trincada, quebrada ou arranhada? Gravíssimo. Grave. É grave. Gravíssimo é sem capacete. Aí é gravíssimo. Deixa eu ver. O pedestre, por exemplo, ele está aqui, nessa região. E a faixa de pedestre está uns 2 km para lá, uns 2 metros, sei lá. Um tanto bom para lá. Ele precisa ir lá na faixa para atravessar? Não. Mas quando ele vai fazer a travessia, ele tem que atravessar na perpendicular, nunca na diagonal no meio dos veículos. O que são autopropelidos? São os patinetes, são os veículos de mobilidade individual. Aonde eles podem trafegar? 3 lugares: calçadas, ciclovias e ciclofaixa. Na calçada, qual a velocidade máxima de um autopropelido? 6 km por hora. Na ciclovia ou ciclofaixa, qual é a velocidade máxima de um autopropelido? 20. O que é um bicicletário? Estacionamento de bicicletas. Deixa eu ver. Condutor que tem uma atenção fixa, ele só dirige olhando para que lado? Só para frente. O condutor dispersivo é o condutor que é distraído, perde o foco. O condutor que tem a visão difusa, ele dirige olhando todos os lados, mas mexendo o pescoço para todos os lados. Qual é a melhor atenção? Qual é a melhor atenção? Eu já falei para vocês que essa... Hã? Não. Já falei para vocês. Eu falei para vocês que na prova pode aparecer de 2 formas. Você tem dois tipos de resposta. Qual é a melhor atenção? Apareceu na prova. Qual é a melhor atenção? Fixa, dispersiva, difusa ou defensiva? Defensiva. Já cansei de falar. E se perguntar lá, qual é a melhor atenção? Fixa, dispersiva, difusa ou nenhuma delas? Difusa. Aí a gente vai responder do jeito que o simulado fala. É a difusa. A gente tem que ter ciência em 360 graus, mas não virar o pescoço 360 graus ao mesmo tempo. Você tem que ter ciência de tudo. Os condutores que estão na sua frente, quem está atrás, quem está se aproximando do lado, quem está te ultrapassando. Ciência de tudo. Mas imagina você lá no carro assim. É o melhor? É o correto? Não. A direção defensiva se divide em 2. Quais são elas? Quais são elas? Vamos. Preventiva e corretiva. Se divide em 2. Quais são elas? Preventiva e corretiva. Qual das duas eu tenho que ser muito habilidoso?
corretiva, porque eu tenho que corrigir uma situação que eu não estava esperando. Qual é a base da direção defensiva? Quais são os fundamentos para a gente evitar um acidente? Lembra do cadê o pH? O que está no cadê o pH? Interação. Cadê o pH? C. De com? Gente, vamos. Vocês estudam só legislação, chega no resto, vocês param. Cadê o pH? Cadê o pH? O que tá nessa siglinha? Interação não faz parte. O que faz parte, então? Habilidade. O que mais? Atenção. O que mais? Conhecimento. Ó, cadê? Você já falou uma. Conhecimento, atenção. D. Decisão. P. De previsão. E H. De habilidade. Quando eu alio conhecimento com prática, o que eu ganho? Conhecimento com prática. O que eu ganho? A habilidade. Certo? Então, quando eu alio as duas coisas, eu ganho habilidade. O que é automatismo? A gente faz as coisas no automático. Faz no automático. Quando eu tenho o automatismo correto, eu tenho o quê? A habilidade. É a mesma coisa de habilidade. Quando você vai passar a marcha, você precisa ficar olhando no canto para ver qual marcha que você tá? Não. Quando você tem habilidade, não. Você faz aquilo naturalmente. Simples como um oi. Ó, vou fazer propaganda. Agora, quando eu dirijo com o pé apoiado no pedal da embreagem, tá certo? Aí é um vício. Não é uma coisa que a gente faz de forma correta. Aí vai ser a falta de habilidade, a imperícia. Aonde que acontece a maior parte dos acidentes? Cruzamento. Cerca de 1/3 de todos os acidentes acontecem em cruzamentos. Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3/4 segundos. 3/4 de um segundo. Qual é o tempo de reação? Médio de reação? Não. Qual é o tempo médio de reação? Vou perguntar de novo. Quanto tempo gasta para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Qual é o tempo médio de reação? 3/4 de um segundo. É a mesma coisa. Então aí pergunta de forma diferente, certo? Agora falar qual que é o tempo de reação, é o tempo que eu gasto para ver o perigo e reagir. Reação, ver e reagir. Frenagem, quando eu aciono os freios, o veículo para. E qual que é o tempo de parada? Somei as duas coisas.